Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Que bom estarmos aqui nesse momento. Vamos nos colocar em pé? Hoje nós viemos aqui para louvar o nome do Senhor, o nosso Deus que é tão bom, tão maravilhoso. No Salmo 133 fala sobre a fraternidade de nós cristãos. E lá está dizendo assim: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso. Imagine que viver em fraternidade, viver em comunhão, estar junto, isso refrigera, isso traz momentos em que o Senhor está presente ali. Amém? Feche os teus olhos onde você está. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por essa semana, Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, pelo fôlego de vida, Senhor. Estamos aqui mais uma vez, Senhor. Estamos com o coração aqui, Senhor, voltado, Senhor Jesus, nesse culto, nesse momento de prestar culto a Ti. Esse momento, Senhor, de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, Senhor. Nós entregamos a nossa semana, Senhor. Hoje é sábado, Senhor, amanhã começa mais uma semana, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos em comunhão aqui, Senhor. E esse bálsamo, Senhor Jesus, aqui que se refere, Senhor, Pai, eu peço que a sua presença também venha aqui nesse momento como um bálsamo nas nossas vidas, Senhor. Pai, venha, Senhor, com a tua presença, Senhor, renovar agora, Senhor, para essa semana que começaremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração eu Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Sim, Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que Deus é bom. Bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo.
tudo que é. Te adorarei, oh, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é, por tudo que és, por tudo que és. Deus é seja o nome do Senhor. Deus é bom, igreja. O tempo todo o Senhor é bom. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz que me guia em meu fogo, escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, sim, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Nós cantaremos da sua bondade, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego
Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Declara, igreja, eu cantarei. Eu cantarei na bondade de Deus. Nós declaramos, Senhor, que Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Declaramos, és bom, bom, bom. Em todo tempo Tu és bom, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Tu não me deixarás jamais. Você crê nisso, igreja? Tu não me deixarás. O Senhor nunca nos Não me deixarás. deixarás. Declare isso, igreja. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom,
A sua misericórdia não tem fim, o seu amor não tem fim. Ô Senhor, nós declaramos, Senhor, que Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Nos faltam palavras, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que não importa a situação, o Senhor nunca nos deixa. O Senhor nunca nos deixa, Senhor. Não importa a mentira que Satanás conte, o Senhor nunca nos deixa. O Senhor está sempre ali. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Fala, não nos deixará. Tu não nos deixará, não nos deixará jamais. 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 Essa é a verdade. Tu não nos deixará, não nos deixará jamais. Tu não nos deixarás, não nos deixarás jamais. Tu não nos deixarás, não nos deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Amém, irmãos. Glória a Deus, né? O Senhor nunca nos deixa, né? Às vezes nós nos afastamos dele, mas ele sempre está lá para nos receber de volta, né? Deus é bom, né, irmão? Por mais que a gente fale, o Senhor é bom, o Senhor é bom, é bom, é bom, irmão, nunca é o suficiente. Ele é muito mais do que isso, sabe? Do que aquilo que a gente possa expressar, né? Através do nosso louvor, ele é muito mais do que qualquer coisa, irmãos, que a gente possa declarar isso, né? Mas a gente, irmãos, nós vamos orar a palavra, né? Vamos continuar orando essa palavra que está lá em 1 Pedro 3:8, que fala assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Irmã, essa palavra nós estamos orando. Irmão, se a gente for ver o título disso aqui, irmã, olha só: sofrendo por fazer o bem. A gente pensa, que contraste. Sofrendo por fazer o bem. E a gente pensa, gente, quando a gente faz o bem, a nossa tendência é o quê, né? A gente acha que, né, irmã, mas quanto a gente se levanta para fazer o bem, o céu se levanta para fazer o bem através de nós, o inferno também se levanta contra nós, né? Então isso vem, né, as aflições, as angústias, irmão. Quanto mais nós fazemos o bem para as pessoas, mais somos afligidos, mais nós sofremos. É a palavra, irmão, que está dizendo isso, né? É a palavra que está falando, né? Mas aqui está falando, irmãos, quanto mais tenham todo o mesmo modo de pensar. Irmão, a gente pensa que todos nós somos diferentes um do outro. Fomos criados de modos completamente diferentes um do outro. Né? Mas a palavra fala que todos temos que pensar a mesma coisa. Pense a mesma coisa. Né? Então, né, irmãos? Então, assim,
tudo é como um corpo, sabe, irmãos? É como um corpo, né? Às vezes a gente pensa tanto em fazer o bem para o próximo, né? Fazer o bem para o próximo, fazer o bem para o que está próximo de nós. A gente pensa assim, né? É sempre a gente olhando para o próximo, mas muitas vezes a gente se esquece que nós somos o próximo de alguém. E alguém está fazendo por nós também, né? Alguém está fazendo por nós, irmãos. A gente pensa, não, eu tenho que fazer o bem para o próximo. Alguém está fazendo por nós. É igual um corpo. Eu sou um membro de um corpo, mãe. Para chegar até a mim, passou por quantos? Às vezes a bênção para chegar a mim, irmãos, passa por várias pessoas. Um que orou, o outro que jejuou, o outro que clamou por mim. Aí ela chega a mim. E o que eu tenho que fazer, irmã? Dar continuidade, mas para que esse corpo flua através de mim. Né? Então, irmãos, nós somos esse corpo, né? Independente do aonde você está, que possa veio fluir para chegar a você e fluir para que continue através de nós. Né? Às vezes pensa assim, eu tenho que fazer o bem, mas alguém está fazendo por mim esse bem. Né? Por exemplo, o pastor vem pregar a palavra, irmão, nós estamos orando por ele, para que chegue, nós estamos orando por ele. Aí através dele ele libera, irmãos, e continua né, esse mover de Deus dia após dia através de nós. Então, irmãos, nós vamos orar para que nós tenhamos esse coração aqui, ó, o mesmo modo de pensarmos a mesma coisa. Para que o corpo flui, para que funcione, pensar a mesma coisa. Somos diferentes, mas o nosso pensamento tem que ser o mesmo, né? E compassivos, temos compaixão, amem-se fraternalmente, como fratelos, né? A Bíblia fala, o italiano é fratello, somos fratellos irmãos, né? Amem-se. A palavra fala que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, né? E depois fala assim, sejam misericordiosos. Irmãos, se nós formos pensar o quanto Deus é misericordioso conosco, né? Nós não merecemos nada, mas Ele está aqui sempre a nosso favor, nunca contra, né? E humildes, irmãos, reconhecer que Ele é o nosso tudo. Nós não somos nada sem Ele. Igual o pastor pregou, às vezes fala, se tirar o Espírito, mãe, de nós, o que vai sobrar? Nada. Então vamos orar, irmãos, para que nós funcionemos dentro dela. Eu acho que a gente já está nesse processo, mas a gente pode melhorar cada dia. Nós podemos melhorar. Amém. Amém, Senhor. Vamos estar, irmãos, orando nesse sentido, sabe? Senhor, nós oramos a palavra, Senhor, essa palavra nessa noite, Senhor. Meu Deus, Senhor, nós queremos te pedir que o teu propósito, Senhor, é que estejamos juntos. Senhor, é que sejamos um só pensamento, Senhor. Meu Deus, Senhor, que a nossa mente, Senhor, ela seja parecida com a tua, sabe? Que nós possamos pensar como o Senhor pensa, que nós possamos ver como o Senhor vê, Senhor, que nós possamos sentir o que o Senhor sente no coração, Senhor, aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor sente em relação a nós. Sei que com a mesma intensidade possamos sentir pelo Senhor e pelo nosso próximo, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que nos leva para esse ambiente, Senhor. Meu Deus, que nós sabemos que existe, Senhor, nós queremos entrar nesse lugar. Meu Deus, nós queremos te pedir, Senhor, sabe, que nós possamos ser esse povo, Senhor, que o Senhor está falando aqui na palavra, sabe? O Senhor está nos chamando para viver isso, Senhor. E nós queremos viver essa palavra nas nossas vidas, Senhor. Nós ansiamos por viver essa palavra, Senhor. Nós queremos isso para nós, não só em pensamentos, em desejo, mas na prática, Senhor. Nós queremos viver isso na prática, no nosso dia a dia. Quando estivermos com nossos irmãos, na nossa casa, Senhor, com o nosso vizinho, aonde estivermos, Senhor, nós queremos viver essa palavra, Senhor, na prática, Senhor, nas
nas atitudes. Senhor, nós queremos te pedir isso, Senhor. Nos leva para viver isso, Senhor, nas atitudes, o que flui de nós. Senhor, possa condizer com esta palavra, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus, irmãos. 1 João 5,4, a palavra do Senhor diz assim: quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos falando esse ano sobre aquele tema, né? Vivendo a identidade cristã em um mundo relativista. Em um mundo relativista. Semana retrasada eu falei um pouquinho sobre o relativismo. Vou passar aqui bem rapidinho para a gente dar uma recapitulada. Relativismo é uma corrente filosófica que afirma que as verdades e valores morais são relativos aos contextos históricos, culturais e sociais em que são produzidos. É uma corrente filosófica, ou seja, filosofia, né? Mente. Ou seja, o relativismo é uma corrente que trabalha na mente das pessoas e afirma que as verdades e valores morais, por isso é que a sociedade hoje vive essa crise moral que existe, porque o relativismo relativizou a moralidade, os bons costumes, e afirma que que os valores morais são relativos aos contextos históricos, culturais e sociais. Em outras palavras, não existe uma verdade ou valor absoluto universal. Não existe, segundo o relativismo, nenhuma verdade que seja um valor absoluto universal, nem a Bíblia. Então o relativismo relativiza até mesmo a Bíblia. E a relativização, que é a ação do relativismo, ou seja, tem um relativismo e tem a ação do relativismo, ou seja, é uma filosofia que existe e daquela filosofia vem a ação da filosofia. Se existisse só a filosofia, não existisse a ação do relativismo, se existisse somente a ideia do relativismo, beleza, mas existe a ideia, existe o relativismo e a ação contínua do relativismo. Amém? Estão entendendo? Ou seja, a relativização, que é a ação do relativismo, é a desconstrução das verdades pré-determinadas, buscando o ponto de vista do outro. Ou seja, a verdade na palavra, ou a verdade da palavra, pré-determinada por Deus, desde antes de todas as coisas, segundo o ponto de vista de um e de outro, ela pode ser relativizada. Até mesmo a Bíblia. Porque se não existe verdade absoluta, a única verdade absoluta que nós conhecemos, que é Jesus Cristo, vai sendo desconstruída. Jesus falou que eu sou o caminho, ou seja, uma verdade. A única verdade, ele é singular. Jesus. E aí o relativismo tenta desconstruir isso. E desconstruindo isso porque depende da sua opinião, eu tenho uma, você tem outra, a minha desconstruindo a sua desconstruindo a minha, está tudo bem, não tem problema, seguimos em frente, e aí vão criando verdades paralelas à verdade que é Jesus Cristo. Misericórdia. Aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existem outros tipos de verdade. Ou seja, quando Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus estava fechando todas as portas para outras verdades. Ele não deixou porta aberta para nenhuma outra verdade. Porém, o relativismo foi exatamente para desconstruir isso, para trazer em nossa mente e coração uma confusão,
para desconstruir Jesus nas nossas vidas. Desconstruindo Jesus nas nossas vidas, ele tentaria, o relativismo, afetar não somente nós, mas nós e a nossa prole. Porque eu estava falando com os irmãos na quarta-feira, agora no Connection. Se hoje a humanidade, os governos parassem, independente de ser de direita, de esquerda, de centro, independente do partido político, cor, parassem hoje, sentassem e decidissem, vamos criar uma sociedade justa, não é? Qual seria a fonte de justiça que eles buscariam? As constituições? Mas peraí, o Brasil tem uma constituição, a Inglaterra tem uma constituição, a França tem uma constituição, e elas em si concordam em alguns pontos. Então pegaríamos esses pontos de concordância e faríamos uma justiça, digamos, universal? Para conseguir isso, teríamos que hoje parar, eles teriam que discutir isso, os governos e tal, discutir isso para daqui a 30 anos isso estar implantado em toda a sociedade. Da mesma forma, o relativismo começa com uma verdade absurda agora, para daqui a 20 anos ela ser uma verdade aceitável. Vou dizer a vocês, irmãos, algo que eu falei aqui na primeira ministração, e eu consegui um dado sobre isso. Em 2023, irmãos, agora, hoje são que dia? 17 dias atrás, 18 dias atrás, ainda era 2023. Ou seja, há mais ou menos 7 ou 8 meses atrás, aconteceu um protesto na Alemanha, aqui do nosso lado da Alemanha. Você pega um avião aqui, em 2, 3 horas está na Alemanha, do nosso ladinho aqui. Muita gente vai de carro para a Alemanha. Entende? Aconteceu na Alemanha um protesto de mais de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, não eram 10, 5 pessoas. E estas 1.000 pessoas estavam protestando, sabe o quê? E como, irmãos? Eles estavam protestando vestidos de cachorro. Porque essas 1.000 pessoas disseram, eu me identifico como um cachorro. Se identificam como um cachorro, acham que são um cachorro. Sabe qual é o pano de fundo? Pasmem vocês ou não, eles querem ter o direito de fazer sexo com cachorro. Não é um absurdo? Mas daqui 20 anos não vai ser. Você sabe por quê? Porque o relativismo trabalha assim, irmãos, e eles são persistentes. Eles começam com um negócio, poxa, isso é um absurdo, isso é uma loucura, imagina, doido. Esses 1.000, tinha que prender esses 1.000 malucos, mas não prende. Aí esses 1.000 malucos fazem o quê? Infiltram-se na sociedade. Aí um começa a discutir com o outro, mas talvez traria algum benefício para alguma situação que eles criam, uma mentira, mas isso vai sendo difundido. Eu disse para vocês aqui, e vou dizer novamente, quando eu era criança, com 5 anos de idade, falasse em casamento homossexual era uma aberração, era uma loucura. A sociedade não aceitava, e era a sociedade, não eram igrejas evangélicas ou católicas, não eram cristãos, era a sociedade em si, não aceitava. Porque diziam que o casamento, a família é uma instituição deixada por Deus, e essa instituição é pai e mãe. Segundo o que Gênesis diz, macho e fêmea, que Deus os criou. Só que passaram-se quantos anos? Eu com 5 anos de idade, já se passaram 44. Mas hoje, o que acontece? Existe, através de lei, aqui na Inglaterra e no Brasil, isso é uma luta, uma briga que já se arrasta há mais de 10 anos no Congresso Nacional. Aqui já existe o casamento homossexual. É casamento. No Brasil existe a união estável, que não é um casamento, mas é um contrato. Para que os dois... Aí como é que eles começaram essa discussão? Eu me lembro, como se fosse hoje. A discussão era, não, mas herança. A gente está junto há 20 anos, 30 anos, como não temos uma união civil ou estável, a nossa herança vai ficar para qualquer um. Ou um plano de saúde, ou um plano funerário.
Ou seja, não, vamos legalizar então para que isso seja, né, organizado entre eles. Aí a sociedade começa então a aceitar, não, é um benefício. Não, é para que aquele casal seja ali coberto, guardado pelo que eles viveram, estão construindo. Poxa, eles constituíram um relacionamento, vivem juntos aí por 20, 30 anos, aí depois um ou outro morre, ou um ou outro fica doente, ou tem um plano de saúde, meu parceiro não tem direito, ou minha parceira não tem direito, no caso do casamento lésbico. Não, então vamos à união estável, beleza? União estável que dava direito aos planos de saúde, funerário, morte, essas coisas, herança, dividir bens. Beleza, a sociedade aceitou. E agora o que eles querem? Não, a união estável já não é suficiente. Queremos então o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Aí, o segundo passo vamos então enfiar isso goela abaixo às igrejas. Vão ter que aceitar. Uma vez que a Constituição, a lei aprovou, as igrejas vão ter que aceitar. Aí agora, no final de 2023... uma das maiores barreiras que tinha, uma das maiores resistências que tinha, um dos maiores empecilhos que tinham para que essa classe da sociedade avançasse, os LGBTs, que eu não sei o que lá mais, que eu não conheço todas as letras, conseguiram a bênção do Papa, que era até então uma das maiores resistências a esse tipo de casamento. O Papa começou a admitir e vão começar a fazer o casamento dentro da igreja, 2 homens entrando ou 2 mulheres entrando, casando e dando-se em casamento. Mas, igual eu falei para os irmãos, essas pessoas que se identificavam como cachorro, e porque eles querem ter o direito de ter sexo com o animal. É um absurdo hoje. Mas daqui a 40 anos não vai ser mais, irmãos. Por quê? Porque a minha verdade é relativa segundo a sua. Eu acredito que isso é bom, então deixa eu viver a minha vida do jeito que é melhor. Eu estou feliz, a psicologia também fala sobre isso. Eu sou feliz, me sentindo um cachorro. Então deixa eu ser feliz. Não interfiram na minha felicidade, me deixe ser feliz. E aí, a gente hoje está dentro das igrejas pregando o evangelho, a salinha está ali, as crianças estão ouvindo a palavra de Deus, e a gente fala em casa, e a gente conversa, a gente ora, a gente jejua por eles, a gente profetiza, põe a mão na cabeça deles, mas eles vão para a escola, eles passam 7 horas na escola. E há mais ou menos, nós estamos em fevereiro, né? O mês passado, irmãos, em janeiro, eu ouço uma rádio britânica, só de notícia. Sabe qual era a discussão no rádio? E essa discussão demorou lá 3 horas, durante o período que eu estava trabalhando, dirigindo a minha van, eu escutando essa discussão. Sabe qual era a discussão, irmãos? E eu começo a chorar dentro da minha van muitas vezes. Se uma criança de 9, 10, 11 anos de idade, chegar para a professora e falar assim, olha, meu nome é John, mas eu quero ser chamado de Georgina, ou um nome feminino qualquer, que a criança escolhesse, criança de 9, 10 anos de idade, escolhesse, o menino ia ter o direito de usar saia na escola, e ser chamado por um nome feminino, e a menina igual, ia ter o direito de usar calça, e ser chamada por um nome masculino, e a discussão sabe qual que era? Se a professora, a escola, a instituição, seria obrigada a informar os pais ou não. Porque se a criança só faz isso aqui na escola, pode ser que ele seja recriminado em casa. Vocês estão entendendo para onde que as coisas estão caminhando? E nós vivemos dentro desse contexto, tá bom? Nós estamos dentro desse contexto. Imagine só, meu filho tem 11 anos. Se ele chega na escola e fala, eu quero isso, isso e isso, a escola ia ter que por obrigação me informar ou não. Vocês estão entendendo, irmãos, para onde o mundo caminha? E aí, por anos a igreja está de braço cruzado. Vamos pregar sobre cura, libertação, prosperidade. E aí o mundo avança para dentro da igreja, bate na nossa porta, entra dentro da nossa casa, e está tudo certo, está tudo bem, está tudo normal.
normal, né? Vamos aceitar isso, vamos viver assim na pluralidade, vamos viver no relativismo, todo mundo está feliz, vamos pensar diferente. Ok, eu respeito o pensamento contraditório, a diferença, mas não tentem forçar goela abaixo que eu abra mão da minha regra de fé, que eu tenho o direito de exercer a minha regra de fé. E enquanto, irmãos, eu estiver vivo, eu vou falar isso. E não vou abrir mão de verdade é verdade, mentira é mentira. Deus criou macho e fêmea, assim Deus os criou. E é isso que eu vou falar que Deus criou. Eu não sou obrigado a engolir goela abaixo a verdade que eles pregam. A verdade deles é para eles, a minha verdade é a palavra de Deus. Amém? E daí, caminhando um pouquinho adiante, a gente vê e a gente pensa que não existe. Mas nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito. Isso eu estava só dando uma recapitulação do que eu falei semana passada. Agora que eu vou começar a falar do que é para hoje. Orando, buscando a Deus, falando: Senhor, como que isso aconteceu na igreja? Em que época, em que ano que o relativismo começou? Na igreja, tá? Na igreja. E daí, eu lendo um livro, nesse livro tem um versículo, e eu fui no versículo, que está lá, está mostrando no livro, está lá descrito no livro. Gálatas 1, do 1 ao 9. Abram, por favor. Gálatas 1, do 1 ao 9. Porque muitas vezes a gente pensa, irmãos, que o relativismo só é com relação a leis, verdades, constituições, coisas jurídicas, situações jurídicas. Mas existe um relativismo com relação ao Evangelho. Por quê? Irmãos, olha aqui para mim agora. Já abriu? Abriram? Se não abriu, pede para esperar, que eu vou esperar, que eu quero que vocês acompanhem. Porque nós somos uma igreja inteligente, amém, irmãos? Somos uma igreja sábia, inteligente. E nós precisamos caminhar juntos na palavra. Porque eu estou preparando um exército para resistir no dia mau. Para quando o relativismo bater dentro da sua porta, for para dentro da sua casa, você saber aonde você vai buscar resposta e oração para isso, em nome de Jesus. Então nós estamos preparando um exército para vencer isto. Irmãos, o único poder moderador no mundo vai ser a igreja daqui a alguns anos. A única voz que vai gritar, que vai ser a voz que clama no deserto, seremos nós. Nós temos este poder. Irmãos, Deus não saiu do trono. O Senhor não abandonou o trono e perdeu para o relativismo. Jesus não morreu na cruz à toa. Ele morreu na cruz e Deus está no trono dele, julgando as nações, e Ele vai continuar. Nós temos e teremos para sempre, até o dia que o Senhor chamar-nos para a glória, a resposta. Só que nós precisamos saber aonde está essa resposta. Nós seremos o poder moderador do futuro, irmãos. Somos do presente, continuaremos sendo, continuaremos falando, não é certo, não é errado. Isso não faz parte da Bíblia, ainda que eles tentem nos calar, irmãos. Se calar nossa boca, lançar na prisão, a gente começa a escrever. Paulo fez isso. Tentaram calar Paulo, lançaram ele na prisão, tentaram fechar a boca dele, irmãos, mas poderiam cortar a língua dele. Mas ele ainda tinha o cérebro, ele ainda tinha as mãos para escrever. Escreveu cartas e foi enviando cartas. E as cartas denunciando o que estava acontecendo de errado. E esta igreja que nós vamos ver a respeito dela hoje, irmãos, Paulo tinha passado por ela. Paulo tinha edificado essa igreja, ele tinha construído, liderado, chamado, ele tinha iniciado a igreja, só que Paulo, ele era apóstolo, ele começava, ficava 1, 2, 3 anos, e ele tinha que caminhar para outros lugares, para pregar o evangelho, ele confiava nos irmãos que ele tinha deixado lá. E nós somos e seremos o poder moderador. Acreditem no que eu estou falando, irmãos. Não abram mão da verdade da palavra do Senhor. Se preparem, orem, jejuem, busquem a Deus. Prepare a sua casa, prepare os seus filhos, porque nós seremos o poder moderador dessa bagunça toda que vai acontecendo por aí, irmãos. Nós temos a resposta. É a igreja. Sou eu e você, irmãos. Só existe nós.
Vocês estão entendendo? Nós temos que acordar e falar: chega, vamos avançar, vamos crescer, vamos falar a verdade. Deixar de ser uma igreja tímida, acanhada, para dentro, uma igreja e sair para fora, irmãos. Deixar o Cristo que está em nós brotar para fora, sair de dentro de nós, se tornar uma realidade e as pessoas nos conhecerem por quem nós somos. Representantes do Evangelho, representantes da verdade, representantes do Senhor neste lugar, irmãos. Se prepare. Fortaleça os seus pés na palavra, fortaleça os seus ombros na palavra, fortaleça a sua mente em oração, busque a Deus, que os dias maus estão chegando, irmãos, e nós vamos ter a resposta. Quando todo mundo estiver louco, desesperado, sem saber o que fazer, nós vamos levantar as nossas mãos e falar: ei, nós estamos aqui, a igreja está aqui, nós estamos aqui, venham que nós estamos aqui para abraçar vocês e mostrar para vocês a verdade, que liberta, que cura, que santifica, que dá vida, irmãos. Amém? Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Paulo escrevendo aos irmãos de Gálatas. Do 1 até o 9 nós vamos ler, irmãos. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A Galácia, irmãos, era um estado, que era constituído de várias cidades. E ele escreveu essa carta aqui, e eu penso que ele fez cópias, que mandou às igrejas da Galácia. Está escrito aqui: a todos os irmãos que estão comigo nas igrejas da Galácia. Então eram mais de uma ou duas. Igreja que ele tinha passado por lá. Ele tinha evangelizado, ele tinha batizado as pessoas. Ele tinha começado a igreja. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Olha só a exclamação de Paulo, olha só onde Paulo está nos alertando, chamando a atenção. Igreja, acorda, presta atenção, igreja, se levante. Paulo está falando a mesma coisa ali. Versículo 6, estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, o Senhor tinha chamado eles, buscado eles do pecado, o Senhor tinha salvo, mas eles estavam indo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que vos já pregamos, seja anátema ou maldição. Como antes temos dito, assim agora, novamente eu digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Por que Paulo está alertando isso, igreja? Por que Paulo escreve para eles com tamanha paixão no coração, alertando eles? Alguém com certeza foi até Paulo e disse: Paulo, isso está acontecendo lá. Um outro evangelho, uma segunda verdade, como que a gente chama isso? Acabamos de ler, um relativismo. Irmãos, quando é que essa carta foi escrita? Há quantos mil anos atrás essa carta foi escrita à igreja de Gálatas, irmãos? E Paulo estava alertando: igreja, abre os seus olhos, não permita que um outro evangelho seja pregado no meio de vocês, não permita que outra verdade seja estabelecida no meio de vocês. Paulo chamando atenção com paixão, irmãos. Me admira muito, irmãos, olha o que ele está dizendo aqui: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. Irmãos, é errado as igrejas pregarem sobre a teologia da prosperidade? Não. É errado as igrejas pregarem sobre a teologia da cura e da libertação? Não. Desde que eles não preguem somente isto.
Desde que não pregue somente aquela única coisa que fazem por aí há anos. Deus tem prosperidade para nós, irmãos? Tem. Deus tem bênçãos para nós? Tem. O Senhor é dono do ouro, da prata, do bronze, pedra preciosa, tudo de mais caro, de tudo de mais rico nesse mundo é do Senhor. E Ele tem isso para nós. É errado falarmos isso? Está na Bíblia, sim ou não? Qual é o problema? Cria-se nisto uma verdade absoluta e prega-se somente isso. Não prega arrependimento dos pecados. Não prega que prostituição é pecado, mentira é pecado, fornicação é pecado. Não prega que roubar é pecado. Não prega que passar a perna nos outros é pecado. Mas prega prosperidade, prosperidade, prosperidade. É um outro evangelho que não é o evangelho que Cristo deixou. Perdão para os pecados, salvação da alma. Muitas pessoas vão para esses lugares e me entristece muito o coração, porque são multidões que vão para esses lugares buscar o dinheiro e não vão lá para buscar o Cristo que salva eles dos pecados deles, que nos salva dos nossos pecados. Eu fico imaginando o coração do Senhor quando vê isso. Jesus não morreu para me dar dinheiro, irmãos. Jesus não morreu para me dar casa nova. Jesus não morreu para me dar carro novo. Jesus não morreu para me dar roupa cara, viagem. Ele morreu para me dar vida. O Senhor morreu para me salvar dos meus pecados. O Senhor morreu para me libertar do diabo, para me tirar do inferno. Igual eu estava até os 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, no inferno, condenado. Jesus morreu foi por isso. Aí as pessoas pegam a morte de Jesus, colocam ela de lado, está aqui no cantinho, serve para alguma coisa, mas isso não atrai multidões, isso não enche a igreja. Mudança, transformação na alma, no coração, no corpo, confronto pelo pecado, abandonar o pecado, abandonar a maldição, abandonar a pornografia, isso não enche a igreja. Contra o relativismo, isso não enche a igreja. Pregar o evangelho de Jesus da salvação não enche a igreja. Mas terça-feira forte, quinta-feira da promessa, sexta-feira da bênção, cura e libertação, prosperidade, campanha da chave, campanha disso, campanha daquilo, isso enche. Isso enche. E as pessoas querem gente, mas não querem a cruz. Isso dói o coração, irmãos. Porque quando eu olho para o meu Cristo, eu vejo um Cristo que abençoa, que prospera. Mas eu vejo um Cristo também que multiplica os pães e peixes por amor à multidão. Eu vejo um Cristo que não fugiu da cruz por amor a nós. Esse é o Cristo, esse é o Evangelho. Boas novas. Boas novas. E o que é boa nova, irmão? Boa nova é eu chegar para alguém e falar assim: olha, vem para a minha igreja, sai dessa daí, vem para a minha igreja, que lá você vai experimentar prosperidade. Isso é boa nova. Vem para cá que você vai conseguir trocar seu carro, você é promovido do seu trabalho. Mas você tem que vir para cá. Vocês estão entendendo, irmãos? Um evangelho que vai sendo pregado paralelo ao evangelho de Cristo, assim como era pregado desde Gálatas. Desde Gálatas até os dias de hoje. E Paulo fala para ele: estou tão admirado de que tão depressa
Eu imagino que Paulo não tinha muito tempo que tinha passado por lá, irmãos. E Paulo fala o que, irmãos? Olha aqui antes. Paulo, apóstolo de Cristo, não da parte dos homens, tal. Versículo 2: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Irmãos, não vale a pena. Não vale a pena. Sabe o que acontece? O Paulo está falando assim: Jesus se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, para nos salvar. E me admira muito que tão depressa vocês se desviaram para um outro evangelho. Para um evangelho que não é o evangelho que ele ensinou para eles há pouquinho tempo atrás. Por que vocês estão fazendo? Paulo perguntando, por que vocês estão indo para um outro lugar? Por que outro evangelho que não o de Cristo? Por que outro evangelho que não o do meu Senhor e Salvador? Por que vocês estão abrindo mão tão facilmente do Cristo ressurreto, imolado na cruz, que fez a propiciação dos nossos pecados? Por quê? E aí as pessoas vão construindo impérios. E quando começam os impérios, eles têm que sustentar os impérios. E para sustentar os impérios, eles precisam de dinheiro e de muita gente para demonstrar poder. A minha igreja tem 1000, mas a minha tem 2. Anátema. Eu não quero chegar perante o meu Deus, irmãos, mostrar para Ele as minhas mãos e Ele encontrar sangue nas minhas mãos. Eu tenho responsabilidade sobre a vida de vocês. Responsabilidade. Eu vou chegar perante Deus e falar: Senhor, o evangelho que eu preguei foi o teu. Foi o teu. Mas eu não ganhei dinheiro, eu não fiquei rico. Eu continuei trabalhando todos os dias da minha vida, mas eu pregava o evangelho. E aqui estão, Senhor, as almas que o Senhor me entregou. E aqui, Senhor, o evangelho que eu preguei foi o evangelho da cruz. O seu evangelho. E eu espero ouvir do Senhor: entra no gozo do seu descanso. Porque muitos vão chegar para Ele e falar: Senhor, eu curei no teu nome. Eu preguei no teu nome. Senhor, eu libertei pessoas no teu nome. Senhor, olha, nossa, aquela igreja, olha o tamanho da minha igreja, Senhor, aquela lá, igreja de 5, 10 mil pessoas. O Senhor vai falar assim: aparta-te de mim, eu não te conheço. Mas eu curei no teu nome, Senhor. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Senhor, eu libertei pessoas no teu nome. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Senhor, eu preguei prosperidade. Piorou. Porque você pregou só prosperidade. Você não pregou perdão de pecado, libertação. A sua igreja está cheia de um monte de gente que agora está no inferno. Porque existem pessoas, irmãos, que vão, sabe para quê? Pela prosperidade. Tem muita gente nessas igrejas que são dizimistas somente e não são salvos. Não são salvos. Vão lá e entregam o dízimo porque querem barganhar. Senhor, eu estou te dando essa água, mas o Senhor vai me devolver 20 água. Eu te dou essa água, mas o Senhor vai me devolver 20 águas. Aí Jesus olha e fala assim: quem é você para me exigir qualquer coisa, rapaz? O que eu te dei de graça, salvação, a vida eterna. Você não vai trabalhar para você ver, não. Vocês conseguem entender o desespero de Paulo nessa carta? O coração de Paulo ao escrever isso aqui? A felicidade que ele estava ao escrever isso? Ou não? Uma angústia no coração, irmãos.
É o que passa no nosso coração, irmãos. A gente fica angustiado de ver certas coisas. Você vê alguns vídeos, meu Deus do céu, gente. Meu Deus, um evangelho da vingança. Um evangelho de vingança, irmãos. Um evangelho de vingança. Ah, fizeram mal para você? Não deixa que Deus vai se vingar. Gente, ora para Deus que Deus se vinga. Evangelho da vingança, evangelho da prosperidade. Ou evangelho do show. Tem uma igreja crescendo demais lá no Brasil. O cara não sabe nem quantos livros tem na Bíblia, o pastor dessa igreja. Se você perguntar para ele se Josué é no Antigo ou no Novo Testamento, ele vai falar que talvez seja no Novo. Perguntar para ele se Moisés ou Abraão viveu primeiro, ele vai falar que talvez Abraão viveu primeiro ou Moisés viveu, ainda confundir os dois. Se perguntar para ele quem escreveu o Pentateuco, ele não vai saber dizer. Mas é um show. Ele pega o microfone e começa a descer, falar nome de gente, identidade de gente, profetizar na vida do povo, e começa e anda e tal, e expulsa um demônio aqui e acolá, e vira aquela bagunça toda, não tem palavra. Enquanto ele está profetizando aqui, tem um louvor lá, uma confusão danada, e ele está profetizando e tal, e a igreja lotada. Show, aquele tanta de gente. Gente de carne, de lá e aqui, aquela confusão toda. Ele revela lá 6, 8 pessoas por noite, mais ou menos. Ele fica lá 10, 15 minutos revelando a vida de cada um. E põe um de frente ao outro. Não, profetiza você na vida dela, porque Deus vai te usar. E o evangelho, e a salvação, e a vida eterna. Para onde que vai esse povo? Para onde que essas pessoas vão, irmãos? Para onde que essas 2, 3, 5 mil pessoas que estão ali assentadas ouvindo aquele show vão? Para onde eles vão? Como que esse cara vai chegar perante Deus e falar: Senhor, eu profetizei em teu nome. Era 8, 10 profecias por dia. Mas foi no teu nome, Senhor. Aí Jesus vai falar assim: a obra que você fez lá na terra transformou a sua vida em quem eu gostaria que você fosse? Não, mas eu profetizei, eu ganhei dinheiro, eu fiquei rico, comprei casa, eu apareci na televisão, eu fiquei programa de rádio e tal. Eu falei assim: não, pois é, agora responde a minha pergunta. O evangelho que você pregou transformou a sua vida em quem eu gostaria que você fosse? E as pessoas que estavam lá, a vida delas foram transformadas pela pregação do evangelho? Pelo arrependimento? Elas me aceitaram como Senhor e Salvador da vida delas? Oh, Jesus, eu esqueci de fazer o apelo. Você esqueceu? Ok, eu também vou esquecer do seu nome. A palavra do Senhor é muito clara. Ela diz: aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o meu Pai. Mas aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele perante o meu Pai que está nos céus. Eu não estou preocupado, sabe, irmãos, com o crescimento de igreja. Eu estou preocupado em falar a verdade. Falar a verdade. Falar a verdade. Eu vou seguir. Eu vou seguir falando a verdade. Eu não vou desistir. Eu não vou fazer o que o pessoal de Gálatas fez. Abrir mão e vou para um outro evangelho que não é o de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, seja maldição. Como antes temos dito, assim agora, novamente eu digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Pela segunda vez, ele amaldiçoa os que estavam pregando um evangelho que não era o evangelho da salvação. Isso era o apóstolo Paulo. Aí você fala assim: mas pastor, será que a gente está sendo duro demais? Irmãos, ai de nós se vivêssemos no tempo de Jesus. Jesus falou para o discípulo um dos discípulos que ele mais contava com ele, Pedro: afasta-te de mim, Satanás. E já depois de muito tempo de caminhada. Não foi tipo, conheceu Pedro hoje e amanhã ele expulsou um demônio, não. Ele falou na cara de Pedro, olhando nos olhos: afasta-te de mim, Satanás. Sabe por quê? Pedro só estava tentando persuadir Jesus de não morrer.
Pedro estava tentando persuadir de Jesus de não morrer na cruz. Jesus põe o dedo na cara dele e fala: afasta-te de mim, Satanás. Ai de nós se vivêssemos nesse tempo. Ai de nós. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos hoje, muito séria. Eu gostaria que vocês fossem totalmente honestos. Quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço? Querer é uma coisa, acho que querer todo mundo quer, mas quantos de nós queremos e estamos dispostos a pagar o preço, para daqui a um pouco tempo, nós sermos os fiéis da balança, nós sermos a força resistente, nós sermos a expressão, o poder de Deus na terra? Essa é uma pergunta. Agora, a segunda pergunta é: o que é que você está disposto a fazer para tal? O que é que nós estamos dispostos a fazer para sermos a força que vai resistir a essa questão, a esse relativismo, essa bagunça que a sociedade vai virando? O que é que nós estamos dispostos a fazer? Trabalhar um pouco menos? Se dedicar um pouco mais ao Senhor? Não estou falando igreja, mas ao Senhor? Estamos dispostos a ir atrás dos perdidos e dizer para eles: ei, a resposta está aqui, ó, na palavra. Você quer resposta para a sua vida? Está aqui na Bíblia. O que você está precisando? De resposta no quê? Mas é ir até eles, é ir ao mundo e falar: nós estamos aqui. Mas o que acontece muitas vezes? Nós temos medo do mundo, porque a gente sabe que lá o relativismo está, a gente sabe que lá no mundo está a prostituição, a gente sabe que lá no mundo está as drogas, está a mentira, pornografia, está lá, e a gente tem medo de ir lá, para tirar essas pessoas de lá, para trazer para cá. Sabe por quê? Por que Jesus não teve medo, nem receio do julgamento, nem do próprio momento de se assentar e libertar Maria Madalena? Por que Jesus não teve medo, receio de ir até o poço, se sentar com aquela mulher que estava no 5º casamento, a samaritana, e libertar ela? Por que Jesus não tinha medo, vergonha ou receio de ir até aquele gadareno e libertar ele? Por que Jesus não tinha essa problemática toda que os fariseus, os sumos sacerdotes, os sacerdotes tinham? Eles estavam agarrados na lei, e Jesus estava agarrado na identidade dele. Ele sabia quem ele era, para o que ele veio e aonde ele chegaria. Sabe o que a gente precisa? Pegar a nossa vida e colocar ela de frente a um espelho, que é a palavra de Deus, e ver se a minha vida está refletindo o espelho na Bíblia. Refletindo a Bíblia será a nossa identidade. A palavra do Senhor será a nossa identidade. A verdade de Cristo será a nossa identidade. O Evangelho de Cristo será a nossa identidade. Quem nós somos? Às vezes a gente senta com cristãos e pergunta: quem você é em Cristo? Filho, tal, né? E a pessoa não sabe muito responder. Tempo atrás eu ouvi um testemunho, e eu concluo por aqui. Um missionário, na janela 1040, proibido de pregar o Evangelho em um país africano, 100% do país é muçulmano. Os cristãos que tem são aqueles cristãos assim, escondidos, que eles não podem se declarar que são mortos. Esse pastor era casado e tinha 2 filhos pequenos. Ele não tinha Bíblia na casa dele, porque não podia, porque se os muçulmanos fossem lá checar e vissem a Bíblia, eles seriam mortos.
Esses muçulmanos chegam na casa dele, um grupo altamente armado, pega o filho mais velho e fala assim: renuncia a Cristo, ou eu vou matar seu filho. Põe uma arma, uma metralhadora na cabeça da criança e fala assim: renuncia a Cristo, eu vou matar ele. Terceira vez eu estou falando para você: renuncia a Cristo, ou eu vou matar o seu filho. Ele fala: pode matar. Um tiro na cabeça matou a criança. O corpinho caiu lá. A mãe pulou para pegar o filho. Os muçulmanos seguraram ela e não deixaram. O corpinho do menino ensanguentado assim. Pega um segundo filho, mais novo, põe a arma na cabeça dele e fala: renuncia a Cristo. Renuncia a Cristo, eu vou matar essa criança. 3 vezes fizeram a mesma pergunta. Ele falou: pode matar, eu não vou renunciar a Cristo. Eles dão um tiro na cabeça da criança mais velha, joga o corpinho da criança no chão. E o marido e a esposa esvaindo-se em lágrimas, declarando o amor deles por Cristo. Pegam na cabeça da mulher, segura o cabelo dela: renuncia a Cristo, vou matar a sua esposa. Põe uma arma na cabeça dela. Ele fala: pode matar, eu não vou renunciar a Cristo. 3 vezes eles perguntam. E ele fala: pode matar, eu não vou renunciar, meu Cristo. Ele dá um tiro na cabeça da mulher dele, estoura os miolhos dela, joga o corpo dela no chão. E segurando a cabeça dele fala: renuncia a Cristo, eu vou matar você. 3 vezes perguntaram, 3 vezes ele falou: eu não vou negar o meu Cristo, porque daqui a pouco eu vou estar com eles na eternidade. Daqui a pouco eu vou estar com eles na eternidade. E vocês vão todos para o inferno. Eles atiram na cabeça dele, a família dele inteira morre. Mas ele não negou o Cristo que ele pregava. E todos eles estão na glória agora, descansando com Jesus, sendo ministrados por Jesus. Nós estamos prontos para o quê, irmãos? Para o que nós estamos prontos? Aonde nós vamos chegar? Até aonde nós queremos ir, irmãos? Irmãos, nós não conseguimos abrir mão de 1 hora da nossa semana, 2 horas da nossa semana, para pregar o Evangelho. A única verdade, irmãos, que salva do inferno é a palavra, é o Evangelho, é o arrependimento. É a única verdade que salva. Não existe outra, não tem caminho, segundo caminho, irmãos. E nós sabemos disso, você sabe disso. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sabe dessa verdade? Você sabe que o único que salva do inferno é o Evangelho de Jesus, é o arrependimento e a confissão. Você sabe disso? Até onde nós vamos, igreja? Até onde nós estamos dispostos a ir? Você seria capaz de pedir demissão do seu trabalho hoje para se dedicar 24 horas por dia a Jesus? Claro que não. Eu tenho aluguel para pagar, eu tenho conta para pagar, eu também não faria, irmãos, porque eu tenho 2 filhos e uma esposa, e eu tenho que sustentá-los. É um chamado de Deus para a minha vida. Mas nada que atrapalhe, nada que venha até mim que atrapalhe a pregação do Evangelho é bem-vindo na minha vida. Nada. E se algum dia eu tiver que pedir demissão para ganhar menos, que seja o suficiente, exato, para pagar as minhas contas básicas, eu farei. Se precisar de fazer, eu farei. Se precisar de diminuir as minhas horas, eu diminuo. Se precisar de limpar de novo, igual eu já fiz e os irmãos fazem, eu acho muito lindo o trabalho, eu volto. Mas eu não vou deixar de pregar o Evangelho. A palavra do Senhor que Deus me der, eu não vou deixar de pregá-la. Doa quem doer, corte aonde tiver que cortar, incomode quem tiver que incomodar, você gostando ou não, eu gostando ou não, nós aqui gostando ou não, eu vou pregar o Evangelho. Com a igreja cheia, com a igreja vazia, com 200 ou com 2.000 ou 10.000 pessoas, eu pregarei o mesmo Evangelho. Mas eu não vou abrir mão disso, irmãos. Não vou. Eu sei o Evangelho que eu prego, para quem eu prego e quem me manda pregar. E é isso que eu farei.
Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu só vou orar para que Deus te dê um espírito de revelação, para que você entenda que os dias estão chegando e os dias são maus, e nós precisamos estar preparados para quando esses dias chegarem, para quando chegar uma situação nem igual, mas semelhante ao que chegou na vida desse missionário, nós estejamos prontos para fazê-lo. Pai, em nome de Jesus, dura palavra o Senhor nos destes. Mas um dia os teus discípulos te perguntaram e disseram a ti: Senhor, dura palavra o Senhor nos dissestes. E o Senhor disse a eles que eles poderiam ir embora. Alguns foram, Senhor, mas alguns ficaram. E um deles, ó Deus, teve a revelação e disse: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E eu creio, ó Deus, que esta igreja, esse povo que está aqui hoje, o Senhor tomou essa decisão de, Senhor, estarem aonde o dono das palavras de vida eterna está, de caminharem aonde o dono das palavras de vida eterna caminha, de fazer, Senhor, o que o dono da vida eterna faz, de viver como o Senhor viveu, ser como o Senhor foi, e amar o quem o Senhor amou, e da forma que o Senhor amou, Pai. Prepara-nos, prepara esse exército que está aqui hoje à noite, Senhor. Prepare este exército para ser, ó Deus, um povo guerreiro, valoroso, corajoso, que não se cala, que não se envergonha de Ti, Senhor. Nós não queremos ser Pedro, Deus, que te negou 3 vezes, mas nós queremos ser este missionário, ó Deus, que teve a sua fé, ó Deus, checada e conseguiu dizer sim e permanecer, ainda que custou a vida dele e da família dele, Pai. Nos prepare, Pai, nos guarde, nos abençoe, estende, ó Deus, a Tua boa e poderosa mão sobre nós. Nós vamos prosseguir. Comece a falar: eu vou prosseguir. Levante as suas mãos e vai dizendo: eu vou prosseguir. Eu vou expressar o Cristo, a minha identidade é Cristo, eu vou expressar o Cristo. Vai falando, repete: a minha identidade é Cristo, e eu vou expressar o Cristo. A minha identidade é Jesus, eu vou viver Jesus, eu vou falar de Jesus, eu vou expressar Jesus, eu vou falar do amor de Jesus, eu vou curar as pessoas através do amor de Jesus, eu vou levar a palavra de arrependimento no nome de Jesus. Procure alguém e ore por alguém. E fala: Senhor, nos prepare para o dia mau. Guarde a nossa casa, que não procura o seu esposo, sua esposa, não. Procura alguém diferente, melhor que não seja família. Abrace alguém e fala: Senhor, vamos seguir, Pai. Não vamos abrir mão, Senhor. Não vamos abrir mão, Senhor, não vamos abrir mão, não vamos abrir mão, Senhor, não vamos abrir mão. Vamos falar do Teu amor, Pai, em nome de Jesus. Dê força, fala o nome, dê força ao meu irmão fulano de tal. Ó Deus, fortalece os pés dele, fortalece a mente dele, fortalece, Senhor, o conhecimento dele, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortalece o conhecimento, fortalece a vida, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ser este exército que o pastor ministrou hoje, um exército, ó Deus, aguerrido, um exército, ó Deus, que não tem medo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Um exército vencedor. Um exército vencedor, Senhor, em nome de Jesus. Ou até mesmo um exército mais que vencedor, Senhor. Um exército, ó Deus, que não para, ó Deus, que não anda para trás, que não baixa a guarda, Senhor. Um exército que luta, ó Deus, com os olhos em Ti, mas, ó Deus, em nome de Jesus, com uma espada na mão direita, Senhor. Em nome de Jesus, vigilantes, Pai, em nome de Jesus. Capacita-nos como exército, Senhor. Capacita-nos como exército. Nós dizemos não para o relativismo do Evangelho, dizemos não para o relativismo da palavra, dizemos não para o relativismo das verdades pregadas na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Pai, rejeitamos tudo que não provém de Ti, rejeitamos em nome de Jesus, rejeitamos o falso evangelho, rejeitamos um falso Cristo, rejeitamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fortalece os nossos pés, Pai. Fortalece os nossos pés. Que sejamos uma casa firmada na rocha. O vento e a tempestade não vão nos derrubar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um abraço forte na pessoa que você orou por ela. Em nome de Jesus. E fala para ela, se prepara para o melhor de Deus, em nome de Jesus. De Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra que foi ministrada ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, de consciência, Pai, que existe uma verdade, mas que existem aí vários guetos, vários caminhos, várias pessoas, ó Pai, que em detrimento de serem saciar a sua alma, Deus, tem pervertido a verdade do Senhor, colocando ali, ó Deus, Pai, detalhes, coisas, ó Pai, que, Deus, como eu disse, ó Deus, deturpando a Tua palavra. Mas Deus, nós não aceitamos isso. E para isso, ó Pai, nós queremos dizer ao Senhor, Pai, que nós nos dobraremos à autoridade do Senhor. Nós, ó Pai, em nome de Jesus, ouviremos a Tua voz. E assim, Pai, iremos permanecer e prevalecer, sabendo, ó Pai, que existe um alvo a ser alcançado, sabendo, ó Deus, que existe, ó Pai, uma promessa do Senhor sobre a Tua igreja, Deus, que existem vidas, ó Pai, que estão sendo aí, ó Pai, ceifadas pelo inimigo, ó Pai, vidas que têm sido aí, ó Deus, enganadas por uma falsa verdade ou por mentiras disfarçadas, ó Pai, mas a Tua igreja, Deus, se levanta este ano, ó Pai, como nos outros anos também, nós, ó Pai, como igreja, nos levantamos e dizemos que só existe Cristo, só existe o Senhor, só existe um Salvador, que é o nosso Senhor, o nosso Redentor, e por isso nós iremos permanecer. Mas para isso eu te peço, Deus, nos ajuda e nos fortalece e se revela a nós, que nós possamos ter experiências poderosas com o Senhor, Pai, para que assim, ó Pai, o Teu nome possa ser glorificado e nós possamos, Pai, ser abençoados também com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus, que a graça de Deus, que as doces consolações do Senhor sejam sobre vós. Que nenhuma arma forjada do inimigo contra a nossa vida tenha êxito, mas que somente as bênçãos do Senhor nos alcance, em nome de Jesus. Uma boa semana, uma salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe.